Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre eletrostática, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de campo elétrico. Antes da gente falar um pouquinho melhor sobre um campo elétrico, vamos tentar entender o que é um campo qualquer em física. A ideia de campo aparece em física sempre que a gente tem forças que não precisam de contato, forças à distância. Um exemplo é o seguinte, vamos imaginar que a gente tem aqui o planeta Terra e aqui perto dele um monstro alienígena. Se a Terra estivesse sozinha aqui, não estaria acontecendo nada, mas quando esse monstro alienígena chega aqui perto, o que acontece é que ele sente uma força de gravidade, ele é atraído pela gravidade da Terra. Reparem que a mera presença da Terra aqui faz com que o planeta sinta a presença dela ali, sinta a influência dela. A mera presença da Terra aqui influencia com a gravidade dela o espaço em volta dela, de tal maneira que alguma coisa ali perto sente essa influência, sente essa gravidade através de uma força. A gente diz então que a Terra está influenciando o espaço em volta dela com a sua gravidade, de tal maneira que objetos colocados ali perto sentem isso. A gente diz que a Terra está criando em volta dela um campo gravitacional. Gravitacional. Do mesmo jeito, se eu tivesse uma carga elétrica aqui, e eu chego aqui perto com outra carga elétrica, tanto faz se ela é positiva ou negativa, e aqui também tanto faz, tá? Vamos dizer que eu chego com uma carga positiva aqui perto só para eu poder desenhar. Se eu chego com uma carga positiva aqui perto, o que acontece? Essa carga positiva sente uma repulsão elétrica daquelas cargas, ela sente uma força elétrica. Do mesmo jeito que na situação quando a gente tinha gravidade, a mera presença dessa carga aqui faz com que as cargas ali perto sintam uma repulsão elétrica, ou atração, se fosse uma carga negativa, vão sentir uma força. A mera presença dessa carga aqui está influenciando o espaço em volta dela com a eletricidade dela, de tal maneira que cargas ali perto sentem essa influência através de uma força. Então a gente diz, a interpretação que a gente faz disso, é que essa carga está influenciando o espaço em volta dela com a sua eletricidade. Uma interpretação que a gente pode fazer para isso é dizer que essa carga está criando em volta dela um campo elétrico. A ideia do campo elétrico é justamente representar como é que é a influência elétrica dessa carga no espaço em volta dela. Tá? Ou, falando de outro jeito, a ideia do campo elétrico é representar como é que é o comportamento elétrico em uma certa região. Então, no fundo, o campo elétrico é uma história em duas partes. Sempre que a gente tem cargas elétricas, elas estão influenciando o espaço em volta delas com a eletricidade delas. Elas estão criando um campo elétrico. Então, se eu tenho uma carga, ela cria em volta dela um campo elétrico. E se eu coloco dentro desse campo uma outra carga, o que acontece é que essa carga sente esse campo, ou seja, ela vai sentir uma força. Então, as cargas sempre criam um campo elétrico, e se eu pego uma carga e coloco onde já existe um campo elétrico, ela vai sentir uma força. Sentem campo elétrico? É sempre através de uma força. Antes da gente falar, então, como é que uma carga cria um campo elétrico, como é que tu sabe o valor do campo elétrico no lugar, vamos entender o que dizer o campo num lugar significa, tá? Então, em cada lugar em volta dessa carga vai existir um valor de campo elétrico. A primeira coisa que eu quero fazer é tentar explicar para vocês o que esse valor significa. Então, olha só, imagina que a gente tem aqui um ponto A. Esse é o lugar A. E aqui nesse ponto A, vamos dizer que existe um campo elétrico. Esse campo elétrico é sempre um vetor, tá, gente? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Isso significa que em cada lugar existe uma flechinha de campo elétrico, um vetor. Não é que no lugar A existe um vetor campo elétrico assim. Esse é o vetor campo elétrico no ponto A. Tá, esse seria o desenho dele. Então, sempre que alguém for te dizer o campo elétrico no lugar, essa pessoa vai ter desenhado um vetor e ela vai te dizer também o tamanho desse vetor, o valor do campo elétrico, o módulo desse vetor. Vamos dizer que o valor desse campo é, por exemplo, 2 newtons por coulomb. Essa é a unidade de campo elétrico. Então, olha só, vamos tentar entender o que isso significa. Primeiro, o que o valor do campo elétrico significa? Olha só. Eu estou te dizendo que o campo... Quem é que está criando esse campo elétrico aqui? O campo elétrico é feito por cargas. Então, existe alguma carga aqui perto que está criando nesse lugar um campo elétrico assim.
E eu estou te dizendo que o valor desse campo é 2 newtons por coulomb. O que isso significa? Newton é uma unidade de força. O que eu estou te dizendo é o seguinte, que se o campo elétrico nesse lugar é 2 newtons por coulomb, lembra, se existe um campo elétrico, quer dizer que se tu coloca uma carga ali, ela vai sentir uma força. O campo elétrico nesse lugar é tal que, nesse lugar, existem 2 newtons para cada coulomb. O que isso quer dizer? Que cada coulomb que eu colocar nesse lugar sente 2 newtons de força. Se eu te digo o valor do campo elétrico no lugar, eu estou te dizendo quanto de força cada coulomb que eu colocar aqui vai sentir. A ideia é, existe um campo elétrico. Se eu coloco uma carga nesse campo elétrico, ela vai sentir uma força. Qual o valor dessa força? São 2 newtons para cada coulomb. Como assim? Se eu colocasse 1 coulomb de carga ali, a força que ela sente seria 2 newtons. Se eu colocasse 2 coulombs de carga ali, eu tenho 2 newtons para cada coulomb. Então a força que ela sente são 4 newtons. Se eu colocar 3 coulombs, a força que ela sente são 6 newtons, e assim vai. A força que essa carga sente, reparem, é o valor do campo, que te diz quantos newtons tem para cada coulomb, vezes a quantidade de coulombs que eu estou colocando ali, o valor da carga. Então, a força que uma carga sente é a carga vezes o campo naquele lugar. Então, reparem que se eu sei o campo num lugar, eu sei a força que uma carga colocada ali vai sentir. A ideia do campo elétrico é sempre essa. Se tu sabe o campo elétrico no lugar, tu sabe dizer o que acontece com qualquer carga colocada naquele lugar. Se tu conhece o campo elétrico, quer dizer que tu conhece o comportamento de qualquer carga que tu colocar ali. Além disso, não só o campo elétrico serve para dizer o valor da força, como o campo elétrico serve para dizer para onde é essa força. Sempre que a gente desenha o vetor campo elétrico, a gente faz isso respeitando uma convenção. Como assim? Uma regra que todo mundo segue ao desenhar o campo elétrico. O significado dessa flechinha, desse vetor, é o seguinte: o vetor campo elétrico representa para onde que uma carga positiva colocada ali vai sentir força. Tá? O campo elétrico te diz o que acontece se tu colocar uma carga positiva ali. O que eu quero dizer? Se eu colocar, por exemplo, uma carga positiva aqui, isso significa que ela sente força para cá. É isso que esse desenho quer dizer, que se tu colocar uma carga positiva aqui, ela vai sentir força para cá. Ah, e se eu tivesse colocado uma carga negativa ali? Vamos só reproduzir o desenho aqui. Então esse é o campo no ponto A. Se eu tivesse vindo aqui e colocado uma carga negativa, o que acontece? O campo elétrico te diz para onde uma carga positiva sente força. Se uma positiva está sendo atraída para lá, quer dizer que a negativa é sempre atraída para o lado contrário, né? Todas as atrações viram repulsões. Então, se o campo está para cá, quer dizer que uma carga positiva vai para cá, e se eu coloco uma carga negativa, ela sente força para cá. Então, basicamente, a flechinha do campo te diz para onde que uma carga positiva sente força se tu colocar ela ali. Se eu colocar uma carga negativa ali, ela vai sentir força contra o campo, tá? Então, cargas positivas sentem força junto com o campo elétrico, que a gente está representando aqui pela letra E. Cargas negativas sentem força contra o campo elétrico. Então vamos fazer mais um exemplo aqui, mas a ideia básica é essa. Olha só. Vamos dizer que aqui, por exemplo, é o ponto P, e alguém te informa que aqui no ponto P existe um vetor campo elétrico E do ponto P, o campo elétrico no ponto P, e que o valor, o módulo desse vetor é 3 newtons por coulomb. O que vai acontecer quando eu coloco uma carga aqui no ponto P? Então, de novo, sempre que tu sabe o campo elétrico no lugar, tu sabe dizer o que acontece se tu colocar uma carga ali. Se tu coloca uma carga num campo, ela sente uma força. Então, por exemplo, aqui no ponto P, vou só fazer o desenho de novo para ficar mais fácil. Vamos dizer que eu venho no ponto P e eu coloco aqui, nesse lugar, uma carga de
mais 2 coulombs. Se eu coloco uma carga onde existe um campo, ela sente uma força. Para onde que é essa força? Cargas positivas sentem força junto com o campo. Então essa força é para cá. E qual o valor dessa força? Vocês podem lembrar da formulinha FEC. Tá, essa carga aqui é em módulo, na verdade. Então olha só, o valor da força é o campo vale 3, a carga vale 2, então são 6 newtons. Então se eu colocar uma carga nesse lugar, ela sente uma força para cá de 6 newtons. Se, por exemplo, eu tivesse colocado uma carga negativa ali, olha só, vamos dizer aqui. Aqui é o ponto P, né? Aqui está o campo. Se eu tivesse colocado aqui uma carga negativa de, por exemplo, menos 1 coulomb. Tu coloca uma carga num campo, ela sente uma força. Para onde? Cargas positivas sentem força junto com o campo, uma carga negativa sente força contra o campo. E qual o valor dessa força? FEC. Força vezes a carga. O campo vale 3, a carga que eu coloquei ali vale 1, não precisa colocar o sinal, tá? O sinal só serve para saber para onde é a força. Então essa força é 3 newtons. Bom, então é aquilo que eu comentei com vocês. Se tu sabe o campo elétrico no lugar, o que isso significa? Que tu sabe o que vai acontecer se tu colocar uma carga ali. Se tu coloca uma carga positiva, ela sente força junto com o campo. Se tu coloca uma carga negativa, ela sente uma força contra o campo. Qual o valor dessa força? FEC. É o campo ali onde tu colocou a carga, vezes o módulo da carga. É interessante que vocês assistam a continuação dessa aula, tá? Porque assim como a gente tem que saber o que acontece se tu coloca uma carga no lugar, a gente tem que aprender a dizer, tá, se eu tenho essa carga, como é que é o campo elétrico em volta dela? É disso que a gente vai falar na próxima aula. Então tá, por essa aula era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.